Muito bem, vamos trazer informações do nosso Coringão, que empatou ontem com o Atlético Mineiro 0-0 em Minas Gerais. Antes, é claro, de trazer as informações, eu quero pedir para que você siga o nosso canal, deixe o seu like e também deixe o seu comentário aqui com a gente. Em um jogo bastante disputado, ontem o Corinthians empatou com o Atlético Mineiro em Minas Gerais e trouxe um ponto para casa. Se colocarmos na balança o que foi o jogo, não vejo o empate como um mau resultado para o Corinthians. Primeiro tempo, o Corinthians jogou bem, perdeu um gol com Thales Magno, que não dá, gente, não dá para perder o gol que o Thales Magno perdeu ontem. Ele e o goleiro, lembra do gol que de lados diferentes, o gol que o Carrilho fez contra o Internacional de Porto Alegre, que ele deu um toquinho por cima do goleiro e marcou o gol? Tá lembrado? Ontem foi a mesma coisa, só que de lado oposto. O Thales Magno sozinho, ele e o goleiro, era só dar um tapinha por cima e marcar o gol. Num jogo decisivo, num jogo fora de casa, não se pode perder um gol desses, né? Essa é a minha opinião. Não dá para perder um gol desse. Ele conseguiu chutar a bola para fora do gol, por cima do gol do Atlético Mineiro, perdendo um gol que poderia ter trazido a vitória para o Corinthians. O primeiro tempo, nós poderíamos ter tido um resultado de 2-1 para o Corinthians, 2-1 para o Atlético, 2-2, porque o Héctor Hernandes também perdeu um gol de cabeça, cabeceou, até que cabeceou bem, mas a bola foi para fora do gol, poderia ter marcado o gol, e o Atlético Mineiro acabou perdendo também 2 gols, um com o Hulk, que ele estava de lado e acabou sendo fominha, chutando a bola para o gol e depois chutando a bola para fora, e uma bobeira da defesa do Corinthians, o Rony apareceu sozinho. Rony, aquele que jogou no Palmeiras, que hoje joga no Atlético Mineiro, apareceu sozinho e chutou rasteiro, uma defesaça do Hugo, que se esticou e pegou a bola, evitando o gol do Atlético Mineiro. Poderia ser o gol do Atlético Mineiro, mas o Hugo fez uma defesa fantástica nesta jogada. Então, o jogo foi realmente um bom primeiro tempo, e se terminássemos 2-2, 2-1 para o Corinthians, 2-1 para o Atlético, seria um resultado normal. O segundo tempo, se a gente colocar na balança, nós tivemos meio tempo para cada time, mas já foi um pouco pior o segundo tempo, né? O Corinthians não conseguiu jogar a partida que jogou no primeiro tempo, mas conseguiu se segurar. Se a gente colocar na ponta do lápis, mais uma partida do Corinthians sem tomar gol, né? Passou sem tomar gol, mas se a gente fizer um balanço do jogo, eu acredito que, sob o comando do Dorival Júnior, foi um dos melhores jogos do Corinthians. Longe de ser aquele Corinthians que a gente espera, mas foi um bom jogo. O Corinthians conseguiu atacar, conseguiu se segurar, né? O segundo tempo também não sofreu. O Atlético teve alguns lances, mas nada demais. E a polêmica, a reclamação do jogo. No primeiro tempo, o zagueiro Lianco do Atlético Mineiro já havia tomado um cartão amarelo em uma falta que ele fez no Rian, uma falta feia que ele fez no Rian. Logo depois, né, ele fez uma falta em cima do Héctor Hernandes,
ele perde a bola para o Héctor Hernandes, segura a camisa do Héctor Hernandes e deveria ter recebido o segundo cartão amarelo e, claro, em seguida, o cartão vermelho. Por que o VAR? Muita gente dizendo, o VAR tinha que ter chamado, o VAR tinha que ter avisado o juiz. Não. Por quê? Porque não é um lance para cartão vermelho direto. Era um lance para cartão amarelo e, em seguida, é claro, como ele já tinha recebido o cartão amarelo, ele seria expulso de campo. Isso poderia ter, é claro, facilitado as coisas para o Corinthians, porque foi ali quase no final do primeiro tempo e o jogador Lianco do Atlético Mineiro poderia ter sido expulso, sim, né? E poderia ter facilitado a vida do Corinthians no segundo tempo com o Atlético com um jogador a menos. O Fabinho Soldado disse que o Corinthians agora não vai mais mandar carta, não vai mais reclamar para a CBF. Vai agora começar a reclamar na imprensa, porque não adianta mandar carta, não adianta reclamar na CBF. Diz que agora vai adotar uma outra postura de começar a falar na imprensa e reclamar. Ouvi a opinião de alguns juízes que também foram claros de que o Lianco deveria sim ter sido expulso, deveria ter tomado o segundo amarelo e ter sido expulso. Isso quer dizer que o Corinthians iria ganhar o jogo se o Lianco tivesse sido expulso? Não dá para a gente cravar, não dá para a gente saber, mas que seria muito mais fácil, né? O segundo, praticamente o final do primeiro tempo e o segundo tempo todo jogar com 10 contra 10 jogadores, claro que seria melhor, concorda comigo? Mas, repito, se colocarmos na balança, claro que uma vitória seria melhor, né? Nessa altura do campeonato. Uma vitória levaria o Corinthians lá para a zona de classificação da Libertadores. Mas se colocarmos que foi um jogo fora de casa e o Corinthians, claro, não jogando com o chamado time completo, a gente pode dizer sim que o Corinthians trouxe um bom resultado 0-0 lá de Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. Os dois times que têm compromisso agora pela Sul-Americana. O Corinthians volta a jogar na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, na Argentina, tanto que viajou com todo o elenco e já sai de Minas e vai para a Argentina para pegar o Huracán. Huracán que se classificou para as finais do campeonato argentino, deve poupar alguns jogadores contra o Corinthians na terça-feira, porque praticamente já está classificado para a Copa Sul-Americana. O Corinthians, para ficar primeiro do grupo, tem que ganhar de 4-0 do Huracán, porque a diferença de gols entre o Huracán e o Corinthians é grande, então o Corinthians teria que dar uma goleada no Huracán para ser o primeiro colocado do grupo. Dificilmente isso vai acontecer, né? Provavelmente o técnico Dorival Júnior deve colocar a força máxima neste jogo, já que poupou vários jogadores contra o Atlético Mineiro. Agora, uma vitória para o Corinthians na Argentina contra o Huracán pode sim fazer com que o Corinthians se classifique em segundo lugar e aí vai para a repescagem da Copa Sul-Americana. Um jogo difícil, mas nada impossível para que o Corinthians também consiga a sua classificação. O Corinthians que tem, como eu disse, na próxima terça-feira, um jogo decisivo e segunda-feira
dia 26, o dia D. O presidente Augusto Melo pode sofrer o impeachment. A reunião dos conselheiros é segunda-feira, dia 26. Ele, que na última quinta-feira acabou sendo indiciado naquele caso, vai de bete. A política do Corinthians fervendo. E o importante de tudo isso foi a gente ver que o time está bastante blindado com tudo que vem acontecendo na política do Corinthians, né? Porque é todo dia uma notícia ruim envolvendo a política do Corinthians. Sobre o presidente Augusto Melo, ele ser indiciado pela polícia, no caso vai de bete, não quer dizer que ele seja culpado. Porque já tem gente culpando o Augusto Melo, já tem gente que já deu a sentença que Augusto Melo seria culpado, e a gente não pode fazer isso. A verdade é que ele não foi culpado de nada. Existem indícios de que ele estaria envolvido, mas é claro que ele vai tentar provar tudo isso na justiça, de que ele não é culpado nesse caso. A política do Corinthians está fervendo. Eu entendo que o Augusto Melo cometeu e vem cometendo várias falhas. Agora, as outras diretorias cometeram falhas piores do que essa, ou do que essas. Afundaram o Corinthians em dívida e nada aconteceu. A força que André Sanches e outros políticos do Corinthians têm é uma coisa incrível, né? Porque por muito menos o Augusto Melo está sendo praticamente empichado. Ah, mas ele está indiciado. Indiciado não quer dizer que o cara é culpado. Nós temos que esperar para que ele prove a sua inocência. Agora, eu queria dizer aqui o seguinte, de duas uma. Ou o Augusto Melo foi muito inocente e foi envolvido por toda essa política do Corinthians, ou ele é um tremendo cara de pau e mentiroso. Porque não tem outro argumento para falar. O que vem acontecendo agora é incrível como a política do Corinthians joga sujo. Agora, a pergunta que eu faço a você, corintiano, que tem muita gente dizendo, não, Augusto Melo tem que cair, Augusto Melo tem que ir embora. Tudo bem, vamos dizer que o Augusto Melo também mereça sair fora do Corinthians. Quem é que vem por aí? Quem será o novo presidente do Corinthians? Vão voltar aquela gente que destruíram o Corinthians em 16 anos? Quem vem por aí? Ontem eu vi o Ronaldo Giovanelli dizendo que o bicho vai pegar. Diz que quarta-feira, se o Augusto Melo for empichado, quarta-feira o bicho vai pegar no Corinthians. E que essa turma que está tentando voltar para o Corinthians não vai voltar. Já ouvi uma conversa também, inclusive um jornalista dizendo que por trás disso estaria André Sanches, Ronaldo Fenômeno, Kia Jorabichã e outros estariam envolvidos neste impeachment do Augusto Melo. Então, se o Augusto Melo sair, já existe, então, uma turma aí que quer fazer uma SAF do Corinthians, André Sanches, Ronaldo, Kia Jorabichã, enfim, toda essa turma aí. E a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer, né? Então, tem muita coisa por trás disso que a gente não sabe. Vamos aguardar
para ver o que vai acontecer na próxima segunda-feira, se Augusto Melo vai ser empichado ou não. Depois, o que vai acontecer com esse indiciamento do Augusto Melo, o que vai acontecer com tudo isso. Agora, o que me preocupa é quem vem aí para tomar conta do Corinthians. Volta toda essa turma aí? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Então, precisamos realmente que pessoas do bem, porque não é possível que não tenhamos pessoas do bem na diretoria do Corinthians, no conselho do Corinthians, para que essa turma não volte e para que essa bagunça toda que está o Corinthians não continue desta forma. Segunda-feira é o dia D, vamos aguardar para saber o que vai acontecer. Siga o nosso canal, deixe o seu like e também deixe o seu comentário. Próxima terça-feira, jogo decisivo contra o Huracan na Argentina. Vamos passar na Sul-Americana ou não? O que você achou do jogo ontem entre Atlético Mineiro e Corinthians? Abraço fiel, fiquem com Deus e até logo mais.